Olá, seja bem-vindo ao canal da Clínica Concon. Eu sou Admar Concon Filho e aqui na clínica nós temos profissionais de várias áreas da saúde em diversas especialidades que explicarão para vocês muitos dos problemas das doenças existentes e como ter um tratamento adequado. E ainda, como fazer para ter uma rotina mais saudável com melhor qualidade de vida. Hoje, nós temos a honra de ter a presença aqui do Dr. Luiz Gustavo Fernandes Marques, cirurgião do aparelho digestivo, que vai conversar com a gente sobre problemas do aparelho digestivo, sobre a fisiologia do aparelho digestivo e doenças funcionais do aparelho digestivo. Luiz Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Edmar, eu que agradeço, obrigado do convite. O Dr. Luiz Gustavo, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, graduado em Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pós-graduado em Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo pelo Hospital Albert Einstein e pós-graduação em Doenças Psicossomáticas pelo Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa e é membro do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Luiz Gustavo, nós recebemos alguns pedidos, algumas perguntas dos nossos pacientes, quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelas redes sociais, algumas dúvidas que ele tem a respeito desses problemas, dessas doenças funcionais do aparelho digestivo. E eu vou te passar essas perguntas para que você nos explique como isso funciona, ok? Bom, nós temos que entender, nesse problema da motilidade intestinal, da doença funcional, como é a sua atuação dentro da especialidade da cirurgia do aparelho digestivo e das doenças funcionais do aparelho digestivo. Dr. Concon, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A cirurgia do aparelho digestivo é a única especialidade que eu poderia ter feito desde a faculdade, por mais que eu gostasse de várias outras áreas. A cirurgia do aparelho digestivo sempre me chamou muito a atenção e foi a minha especialidade de escolha desde o começo da graduação. Depois, terminada a residência, o título de especialista, hoje em dia eu trabalho exclusivamente na área de aparelho digestivo, que para mim é muito gratificante, e eu tento ampliar. Desde 2016, quando eu fiz uma pós-graduação em doenças funcionais, eu venho ampliando essa atuação, visando o aparelho digestivo como um todo, né? Desde das alterações orgânicas, cirúrgicas e tudo que a gente desenvolve aqui na clínica, como também as alterações funcionais. Eu vi que você fez uma pós-graduação em doenças funcionais do aparelho digestivo. O que de fato são doenças funcionais? As doenças funcionais são aquelas que o problema principal do paciente não está baseado na anatomia, na estrutura do órgão, ou seja, são aqueles pacientes que nós encaminhamos para os exames tradicionais, uma endoscopia, ultrassom, colonoscopia, e o resultado não vem satisfatório para que a gente faça aquele diagnóstico. A motivação para eu fazer essa pós-graduação veio justamente de pacientes que eu atendia, fazia uma investigação completa e mesmo assim não tinha um resultado efetivo, um resultado satisfatório. E mesmo alguns pacientes que a gente faz um tratamento bastante condizente com a patologia, o paciente ainda mantém sintomas e começou a ficar essa lacuna no diagnóstico. As doenças funcionais, então, são aquelas em que basicamente o problema está na conversa entre o cérebro e o órgão em específico. Essa conversa ela é feita por transmissores químicos neuroendócrinos e quando eles não estão conversando de maneira adequada, o paciente começa a ter sintoma. Mas você vai lá olhar com a câmera, com ultrassom e muitas vezes não vai achar nenhuma alteração. Será que eu tenho alguma doença funcional? Todo mundo pode ter uma doença funcional.
né? A doença funcional, assim como as doenças não funcionais orgânicas, elas não fazem nenhuma distinção, né, de nenhuma ordem. Ela basicamente trata então dessa conversa entre o cérebro e os nossos órgãos. E também ela não é restrita às doenças do aparelho digestivo. Ela é universal para todos os órgãos e todos os aparelhos do corpo. O paciente que deve pensar, ou os médicos, né, os colegas que devem pensar em uma doença funcional para o seu paciente, são aqueles pacientes que têm um sintoma normalmente crônico, um sintoma que recidiva, ou seja, aquele sintoma que vai e volta, o paciente faz o tratamento adequado, faz uma investigação adequada, muda seus hábitos de vida de forma adequada e mesmo assim mantém um sintoma. É óbvio que numa investigação funcional, toda a parte orgânica deve ser também amplamente investigada. Então, é a nossa rotina essa. Um paciente que eu suspeito de uma doença funcional, antes disso, ele passa por uma avaliação para saber se não tem, vamos supor, uma dispepsia funcional. Eu preciso saber se ele não tem uma úlcera, se ele não tem uma bactéria no estômago, enfim, outras coisas que os exames de estrutura, os exames estruturais conseguem ver. Isso não sendo efetivo, aí eu tenho que abrir a minha investigação para o lado funcional. Então, dessa forma, sempre que os exames não vierem condizentes com aquele sintoma que o paciente tem, antes ou depois do tratamento, é interessante pensar numa doença funcional. Esse paciente merece uma avaliação dessa conversa entre cérebro e órgão. Qual paciente deve investigar? Que tipo de sintoma ele deve ficar preocupado a ponto de procurar uma ajuda neste sentido? E também, com uma pós-graduação em psicossomática, isso eu te pergunto, isso está dentro da área da motilidade intestinal, do aparelho digestivo e das doenças funcionais? As alterações psicossomáticas, elas interferem no aparelho digestivo ou não? Me explica isso. De forma alguma, a psicossomática, ela, apesar do nome sugerir para a gente que são alterações psicológicas, ela na verdade é uma ferramenta muito mais ampla no sentido de olhar o indivíduo como um todo. Então, nós temos vários aspectos, né? Não é porque os meus exames de sangue, o meu exame de raio-x, de ultrassom está normal, que eu sou um indivíduo totalmente saudável. Eu posso, por exemplo, ter uma depressão e os meus exames estarem normais. Será que eu sou saudável? Se perguntar para mim, vamos supor que eu tivesse uma depressão, eu talvez não me considerasse saudável. Eu talvez tivesse sintomas e procuraria profissionais com uma certa frequência, referindo, doutor, eu tenho uma dor, mas o seu exame está normal, mas eu tenho uma dor, eu sinto essa dor. Então, para esses pacientes, que pode ser todos nós temos essa possibilidade, a psicossomática é uma ferramenta. Qual é o objetivo da psicossomática? É entender se os vários aspectos da nossa individualidade, que passa pelo afetivo, pelo espiritual, pelas nossas expectativas, pelos nossos anseios, se isso está conversando com o nosso corpo físico de alguma forma. Porque normalmente a gente só dá ouvidos para o que dói. A gente dá ouvidos para aquilo que a gente sente fisicamente. Então, se você está triste, tá, eu só estou triste. Se você tem uma dor no peito, peraí, eu estou com uma dor no peito. Agora eu preciso olhar para isso. E às vezes essa dor no peito não vai gerar um exame, por exemplo, de coração positivo para algum problema. É óbvio, não estou dizendo que não deva se investigar. Com certeza, todo paciente, antes de ser utilizado a ferramenta da psicossomática, ele deve fazer a investigação completa dentro das especialidades. Mas, para aquele paciente com sintomas normalmente crônicos, sintomas que voltam, sintomas que não se resolvem, por que não pensar que pode ser alguma parte dele querendo conversar e dando sintomas no corpo físico? Como tudo isso é integrado na sua área de atuação? E como você trabalha com tudo isso, com todas essas informações, com todos esses sintomas, e como você conduz esse paciente com essas alterações?
A integração é justamente em olhar o indivíduo de uma forma muito mais ampla, né? Na área da saúde hoje existe tanto conhecimento que nós precisamos diversificar isso tudo em vários profissionais. Então existe o psicólogo, o enfermeiro, o médico, existe o fisioterapeuta. Por que existem todas essas profissões? Porque o conhecimento hoje é muito amplo, não daria para uma só pessoa, um só profissional integrar tudo isso. Então é extremamente importante essa divisão. Mas o ser humano continua sendo um só. Dentro de cada ser humano existe todos esses aspectos envolvidos. Então, se eu me restrinjo a achar que o problema do paciente é só psicológico, ou só médico, ou só de cuidados, ou só de uma fisioterapia, eu provavelmente estou deixando de avaliar algum aspecto importante desse paciente. Como um avaliador psicossomático, a função é ter um olhar mais de cima e não fazer a função dos outros profissionais. Então, eu não tenho a intenção de substituir de forma alguma qualquer profissional, porque eu nem teria a capacidade técnica para isso. Mas é o de olhar mais de cima, olhar o indivíduo como um todo e pensar, poxa, talvez esse sintoma dele possa ter outras vertentes. O tratamento vai ser muito mais efetivo se a gente encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Então, é dessa forma que a gente consegue integrar e que isso se integra na função do médico, e não só do médico, mas de todo profissional da saúde, como o objetivo principal, que é curar o nosso paciente. E acho que é uma ferramenta extremamente importante. Luiz Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Edmar, eu que agradeço, obrigado pelo convite.